se a guia que sua família tanto precisa já estivesse disponível, mas você a estivesse pedindo nos momentos errados? Talvez você já tenha experimentado aquele desespero silencioso quando as discussões se repetem em casa, quando os filhos não te escutam, quando o cansaço parece maior que a paciência. Você ora, implora, mas sente como se as palavras se perdessem no vazio. Há algo que Santa Teresa de Jesus, mestra incomparável da vida de oração, compreendeu com uma clareza que poucos alcançaram. O Espírito Santo não está ausente, mas nós ainda não aprendemos a abrir as portas certas na hora certa. Inscreva-se no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos de Santa Teresa. Sua casa não é apenas um lugar onde a família dorme e come. Ela é uma pequena igreja doméstica, um território sagrado onde o Espírito Santo deseja derramar seus dons e frutos. Mas você precisa entender que existem momentos privilegiados, instantes em que o céu se inclina com especial ternura sobre o cotidiano. Santa Teresa, com sua sabedoria prática e profunda, nos ensina que a oração não é apenas um exercício espiritual isolado. É uma forma de viver que transforma cada hora do dia em oportunidade de graça. Quando você compreende isso, sua família deixa de ser apenas um projeto humano para se tornar uma missão divina. O problema não está na falta de fé, mas na falta de método. Você tem tentado conversar com Deus como quem fala ao vento, sem perceber que Ele preparou momentos específicos em que sua escuta se torna mais íntima, mais eficaz. É como tentar regar uma planta na hora errada. A água até chega às raízes, mas não na medida e no tempo que ela mais precisa. Santa Teresa descobriu que o Espírito Santo tem seus horários preferenciais, não porque ele seja limitado pelo tempo, mas porque nosso coração humano tem ritmos que facilitam ou dificultam a recepção da graça. Hoje você vai descobrir esses 3 momentos sagrados que podem transformar radicalmente o ambiente espiritual da sua casa. Não são fórmulas mágicas nem superstições, mas caminhos testados pela sabedoria milenar da Igreja e pela experiência mística de Santa Teresa. Quando você começar a pedir a guia do Espírito Santo nos tempos certos, verá como a paz desce sobre as discussões, como a paciência cresce nas dificuldades e como cada membro da família começa a respirar uma atmosfera diferente. Você está pronto para descobrir esses momentos que podem mudar tudo? Você já percebeu como existem horas do dia em que seu coração está mais aberto, mais sensível? Santa Teresa era uma observadora atenta da alma humana e descobriu que nosso espírito tem marés, como o oceano. Há momentos em que estamos naturalmente mais receptivos à graça e outros em que nossa capacidade de escuta espiritual diminui. Não é questão de Deus estar mais ou menos presente. Ele está sempre conosco. A questão é que nosso coração humano tem ritmos que podemos aprender a conhecer e aproveitar. É como plantar. Há estações mais propícias e o sábio agricultor conhece os tempos certos. Na vida de oração, Santa Teresa identificou que existem 3 momentos do dia em que a alma está particularmente preparada para receber e cooperar com a ação do Espírito Santo. Esses momentos não foram inventados por ela, mas descobertos através de anos de experiência íntima com Deus. São como janelas abertas no céu, instantes em que a brisa divina sopra com mais suavidade sobre nossa vida cotidiana. Quando você aprende a reconhecer e aproveitar esses momentos, sua oração deixa de ser um monólogo ansioso para se tornar um diálogo verdadeiro. O primeiro desses momentos sagrados acontece logo após você receber a comunhão. Ali, seu coração acabou de ser tocado pela presença real de Cristo e o Espírito Santo que consagrou aquele pão está operando uma transformação profunda em sua alma. É como se uma porta se abrisse entre o céu e a terra. E naqueles minutos preciosos, você pode apresentar sua família inteira diante do trono da graça. O segundo momento acontece ao despertar, quando sua alma ainda está livre das preocupações do dia e pode oferecer as próximas horas como um sacrifício espiritual. O terceiro momento é antes de dormir, quando o dia se fecha e você pode fazer um balanço amoroso de tudo o que viveu. Mas por que exatamente esses 3 momentos são tão especiais? Santa Teresa explica que eles correspondem aos ritmos naturais da vida espiritual: recepção, oblação e reconciliação.
Na comunhão você recebe, ao acordar, você oferece. Antes de dormir, você se reconcilia. É um movimento completo que abraça toda a existência humana e a eleva constantemente para Deus. Quando sua família aprende a viver esses 3 momentos com consciência e amor, vocês descobrem que a vida inteira se torna uma oração contínua, um diálogo permanente com o Espírito Santo que habita em cada coração batizado. Imagine este momento. Você acabou de receber Jesus na comunhão. Seu coração ainda pulsa com aquela presença real que desceu sobre você. Ali, naqueles minutos preciosos de ação de graças, você não está apenas fazendo uma oração a mais. Você está no momento mais íntimo possível entre uma criatura e seu Criador. Santa Teresa nos ensina que é exatamente aqui, nesta união eucarística, que o Espírito Santo derrama com mais abundância seus dons para a vida familiar. É como se Cristo, presente em você, abrisse todas as comportas da graça para que você possa banhar sua família inteira na luz divina. Mas como fazer isso de forma prática? Não se trata de longas orações complicadas. Santa Teresa sempre defendeu a simplicidade e a verdade do coração. Depois de receber a comunhão, em vez de se dispersar imediatamente ou sair correndo da igreja, permaneça alguns minutos em silêncio. Feche os olhos e sinta a presença de Cristo em você. Então, com palavras simples, apresente sua família. Espírito Santo, toma o timão do nosso lar. Aqui está meu marido, aqui estão meus filhos, aqui estão nossas preocupações. Forma em nós o coração de Jesus. Não precisa ser eloquente, precisa ser sincero. Neste momento, você pode pedir especificamente os dons do Espírito Santo que sua família mais precisa. Se há conflitos entre os filhos, peça o dom da paciência e da compreensão. Se há dificuldades financeiras, peça o dom do conselho para tomar decisões sábias. Se há distanciamento entre o casal, peça o dom da sabedoria para encontrar novamente a linguagem do amor. Santa Teresa insistia que o Espírito Santo é prático. Ele não vem apenas para nos consolar, mas para nos transformar e nos equipar para as batalhas reais da vida cotidiana. Cada família tem suas feridas específicas, e é precisamente sobre essas feridas que a medicina divina deve ser aplicada. O que torna este momento especialmente poderoso é que você não está orando apenas com suas forças humanas. A própria presença eucarística de Cristo em você está intercedendo junto com seu coração. É como se Jesus tomasse suas palavras e as apresentasse ao Pai com toda a sua autoridade de filho. Quando você sai da igreja levando essa bênção consciente para casa, você não volta apenas como uma pessoa que foi à missa. Você volta como um portador da presença divina, como alguém que carrega em si o próprio Jesus para dentro do lar. Você já experimentou orar assim depois da comunhão? Se este ensinamento tocou seu coração, escreva nos comentários: Santa Teresa, ensina-me a levar Jesus da Eucaristia para dentro do meu lar. E se inscreva no canal para continuar aprendendo com esta grande mestra da oração. O que acontece quando você realmente aprende a usar esses momentos pós-comunhão como Santa Teresa ensina? A transformação não é imediata, nem espetacular. É silenciosa e profunda, como uma semente que brota na terra preparada. Você começa a perceber que as situações difíceis em casa não desaparecem magicamente, mas sua forma de reagir a elas muda. Aquela paciência que você não conseguia encontrar nos momentos de tensão começa a brotar naturalmente. As palavras ásperas que antes saíam automaticamente da sua boca agora passam por um filtro suave de amor. É o Espírito Santo trabalhando silenciosamente, moldando seu coração à imagem de Cristo. Santa Teresa explicava que a graça eucarística não termina quando você sai da igreja. Ela se prolonga e se multiplica quando você a leva conscientemente para casa. É como um perfume que impregna suas roupas e se espalha por onde você passa. Quando você chega em casa carregando essa bênção específica para sua família, o ambiente espiritual da casa muda. Os filhos podem não entender o que aconteceu, mas sentem que há algo diferente no ar. O cônjuge pode não saber explicar, mas percebe que você voltou com um coração mais terno. É a presença de Jesus, que você trouxe da Eucaristia, irradiando paz sobre toda a família. Mas há algo mais profundo ainda.
Quando você toma o hábito de apresentar sua família ao Espírito Santo logo após a comunhão, você está educando seu próprio coração para ver cada membro da família como Deus os vê. Aquele filho adolescente que só lhe dá preocupações começa a ser visto com os olhos da misericórdia. Aquele defeito do cônjuge que tanto lhe irrita começa a ser coberto pela caridade. Você descobre que não são apenas as situações externas que mudam, é seu próprio olhar que se purifica e se torna mais semelhante ao olhar de Cristo. É uma transformação que acontece de dentro para fora. O mais belo é que esta prática cria um círculo virtuoso de graças. Quanto mais você apresenta sua família a Deus nestes momentos privilegiados, mais você se torna consciente de que sua família é, de fato, uma missão sagrada que Deus lhe confiou. Você para de ver os problemas domésticos como obstáculos à sua vida espiritual e começa a compreender que é exatamente através desses problemas que Deus quer santificá-lo. Santa Teresa diria que sua casa se torna um pequeno convento, onde cada dificuldade é uma oportunidade de crescer no amor. Você está disposto a deixar que essa transformação aconteça em sua vida? Existe algo de sagrado no momento em que você abre os olhos para um novo dia. Santa Teresa sabia que o amanhã é uma página em branco que Deus coloca diante de você, cheia de possibilidades de amor e de serviço. Mas você já percebeu como os primeiros pensamentos da manhã podem determinar o tom de todo o dia? Se você acorda correndo, checando mensagens, se preocupando com 1000 problemas, está entregando as rédeas do seu dia à ansiedade. Mas se você aprende a consagrar conscientemente essas primeiras horas ao Espírito Santo, está fazendo uma escolha de governo espiritual. Você decide quem vai conduzir sua jornada. Não se trata de longas sessões de oração matinal. Santa Teresa era realista e sabia que a vida familiar tem seus ritmos próprios. Trata-se de um minuto consciente, deliberado, sagrado. Antes de pegar o celular, antes de pensar nas tarefas do dia, você faz o sinal da cruz e diz: Espírito Santo, toma conta deste dia, guia nossas palavras, nossas decisões, nossos encontros. Se você tem filhos em casa, pode envolvê-los neste momento. Uma oração simples, uma intenção específica para o dia, um pedido de proteção e sabedoria. É incrível como esse gesto simples muda completamente a atmosfera do lar. Quando você consagra o dia ao Espírito Santo logo ao acordar, está transformando sua agenda numa ofrenda espiritual. Aquele trabalho que às vezes parece pesado demais se torna um serviço oferecido a Deus. Aquela tarefa doméstica que você faz sem vontade se transforma numa obra de amor. Aquela conversa difícil que você precisa ter com o filho adolescente deixa de ser um fardo para se tornar uma oportunidade de crescimento. É como se você estivesse dizendo: Senhor, nada do que eu vou viver hoje será desperdiçado. Tudo pode se tornar material de santificação se eu permanecer unido a Ti. Mas há um aspecto ainda mais prático nesta consagração matinal. Ela desenvolve em você a capacidade de discernimento ao longo do dia. Quando você entrega conscientemente seu dia ao Espírito Santo, fica mais atento às suas moções interiores. Antes de reagir com impaciência, você para e pergunta: isso que estou sentindo me aproxima ou me afasta de Deus? Antes de tomar uma decisão importante, você consulta seu coração. O que o Espírito Santo está me sugerindo? Santa Teresa chamava isso de vigilância amorosa. Não uma obsessão espiritual, mas uma atenção carinhosa aos sinais de Deus na vida cotidiana. Você já experimentou começar o dia desta forma? Quando você realmente entende o poder da consagração matinal, percebe que não está apenas rezando uma oração a mais. Está assumindo o governo espiritual da sua casa. Santa Teresa sabia que toda família precisa de alguém que tome a responsabilidade de conduzir o ambiente doméstico para Deus. Não se trata de impor religiosidade forçada ou criar um clima artificial de piedade. Trata-se de exercer uma liderança espiritual suave, mas firme, que orienta toda a família na direção da paz e da santidade. É como ser o capitão de um navio que conhece o destino e sabe ajustar as velas conforme o vento do Espírito. Pense no que acontece quando você começa o dia pedindo especificamente ao Espírito Santo que conduza as conversas familiares. De repente, aquelas discussões que costumavam escalar para brigas sérias encontram uma brecha de serenidade.
Você se descobre falando com mais calma, escutando com mais paciência, escolhendo palavras que constroem em vez de destruir. Os filhos podem não entender por que o ambiente está diferente, mas sentem que há mais segurança emocional em casa. É o Espírito Santo trabalhando através de você para criar um lar onde cada pessoa pode crescer e florescer. Esta consagração matinal também desenvolve em você uma capacidade sobrenatural de ver as necessidades profundas de cada membro da família. Aquele filho que está passando por uma fase difícil na escola não precisa apenas de um sermão. Precisa de alguém que ore especificamente por ele e peça ao Espírito Santo a sabedoria para saber como ajudá-lo. Aquele cônjuge que chega em casa estressado do trabalho não precisa apenas de compreensão humana. Precisa de alguém que tenha pedido, pela manhã, o dom da paciência e da caridade para recebê-lo com amor. É uma forma completamente nova de viver a vida familiar. Não apenas reagindo aos problemas, mas antecipando-os espiritualmente através da oração. O mais extraordinário é que esta prática cria uma cultura familiar diferente. Quando um dos pais assume seriamente a responsabilidade de consagrar cada dia ao Espírito Santo, toda a família começa a respirar uma atmosfera de confiança em Deus. As crises não desaparecem, mas são enfrentadas com mais fé. As dificuldades financeiras não se resolvem magicamente, mas são atravessadas com mais serenidade. Os problemas de relacionamento não somem da noite para o dia, mas são trabalhados com mais sabedoria. Santa Teresa diria que sua casa se torna um pequeno cenáculo, onde a família se habitua a esperar, receber e irradiar a presença do Espírito Santo. Como seria sua família se você realmente vivesse desta forma? A noite não é uma fuga do dia, é o momento sagrado em que você pode olhar para trás e transformar cada experiência vivida numa lição de amor. Santa Teresa entendia que antes de entregar o corpo ao descanso, a alma precisa fazer as pazes com Deus, consigo mesma e com todos os que convivem na mesma casa. Este terceiro momento privilegiado para pedir a guia do Espírito Santo não é apenas uma oração antes de dormir. É um verdadeiro exame de consciência que cura feridas, desfaz mal-entendidos e prepara o coração para um novo amanhecer. É como fechar as contas do dia, não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Como fazer esse exame sem cair na escrupulosidade ou no desânimo? Santa Teresa propunha um método simples e libertador. Antes de deitar, dedique alguns minutos a 3 perguntas fundamentais. Primeira: onde respondi bem à graça de Deus hoje? Comece sempre reconhecendo os momentos em que você acertou, em que foi paciente, caridoso, compreensivo. Isso não é orgulho espiritual, é gratidão que reconhece que todo bem vem de Deus. Segunda pergunta: onde resisti à graça? Aqui você identifica os momentos em que perdeu a paciência, falou com aspereza, se deixou levar pela irritação. Terceira: que passo concreto posso dar amanhã para crescer no amor? Mas este exame não pode ficar apenas individual. Se você é casado, convide seu cônjuge para participar de alguns minutos de revisão do dia. Não para se acusarem mutuamente, mas para pedirem perdão pelo que foi necessário e agradecerem pelos momentos de alegria que viveram juntos. Se há filhos em casa, especialmente os mais velhos, inclua-os neste momento de reconciliação noturna. É impressionante como um simples "me perdoa se eu fui áspero hoje" pode desarmar o coração de uma criança e criar um ambiente de confiança e segurança emocional. Santa Teresa sabia que dormir em paz não é luxo espiritual, é necessidade da alma. Depois deste breve exame e reconciliação, vem a oração ao Espírito Santo. Espírito Santo, obrigado por este dia. Perdoa onde falhamos e confirma onde acertamos. Vela nosso descanso, cura o que ficou ferido e nos prepara para amar melhor amanhã. É uma oração que não apenas encerra o dia, mas planta sementes de graça para o dia seguinte. Quando você dorme assim, em paz com Deus e com a família, seu próprio sono se torna reparador, não apenas para o corpo, mas para o espírito. Você acorda mais disposto a amar, mais capaz de perdoar, mais aberto à ação transformadora do Espírito Santo. Você já experimentou dormir com o coração assim em paz? Existe uma medicina divina que só funciona à noite, quando o coração está cansado das lutas do dia e mais disposto a se render à misericórdia.
Santa Teresa descobriu que é precisamente nos momentos em que nos sentimos mais frágeis que o Espírito Santo pode operar as curas mais profundas. Quando você termina o dia reconhecendo suas falhas, mas sem se desesperar, quando pede perdão, mas não se condena, quando agradece mesmo pelos momentos difíceis, está criando as condições ideais para que a graça de Deus penetre nas feridas mais íntimas da sua alma e da sua família. Pense no que acontece quando você estabelece esse hábito de reconciliação noturna em casa. Aquela discussão que ficou mal resolvida durante o dia não vai se acumulando como um rancor silencioso. Ela é trazida à luz, tratada com misericórdia e dissolvida pelo perdão. Aquela palavra áspera que você disse para o filho não fica ecoando como uma culpa que corrói. Ela é apresentada diante de Deus, perdoada e transformada em aprendizado. Aquele mal-entendido com o cônjuge não vai criando uma distância fria entre vocês. Ele é nomeado, assumido e superado pelo amor que perdoa 70 vezes 7. O que torna este momento tão poderoso é que você não está apenas tentando resolver problemas humanos com forças humanas. Você está convidando o próprio Espírito Santo para entrar nas feridas da sua família e aplicar o bálsamo da sua misericórdia. É Ele quem toca o coração endurecido e o amolece. É Ele quem ilumina a mente confusa e traz clareza. É Ele quem sana as mágoas profundas que nenhuma palavra humana consegue alcançar. Santa Teresa ensinava que muitas famílias se destroem não por falta de amor, mas por falta de perdão cotidiano. Os pequenos ferimentos que não são tratados acabam se tornando chagas infectadas que envenenam todo o ambiente familiar. Mas há algo ainda mais belo nesta prática noturna. Ela ensina aos filhos que a santidade não consiste em nunca errar, mas em sempre se levantar. Quando eles veem os pais pedindo perdão quando necessário, aprendem que a humildade é uma virtude, não uma fraqueza. Quando participam destes momentos de reconciliação familiar, descobrem que o lar é um lugar seguro onde podem errar, aprender e crescer, sem medo de serem rejeitados. É uma escola de misericórdia que prepara corações capazes de amar mesmo quando é difícil, de perdoar mesmo quando dói, de recomeçar mesmo quando tudo parece perdido. Sua família está pronta para experimentar essa medicina noturna do perdão? Quando você realmente integra esses 3 momentos sagrados na vida da sua família, a intimidade pós-eucarística, a consagração matinal e a reconciliação noturna, algo extraordinário começa a acontecer. Sua casa se transforma num pequeno cenáculo onde o Espírito Santo é esperado, recebido e irradiado. Santa Teresa sabia que Deus não faz distinção entre os grandes mosteiros e os lares simples. Ele habita com a mesma plenitude onde quer que encontre corações abertos e dispostos ao seu amor. Sua cozinha se torna tão sagrada quanto uma capela quando ali se vive conscientemente na presença divina. Mas o que significa, na prática, viver como uma família cenáculo? Significa que os membros da sua casa aprendem a reconhecer e a cooperar com a ação do Espírito Santo nas situações mais cotidianas. Quando surge um conflito entre irmãos, em vez de apenas aplicar uma punição humana, vocês param para perguntar: o que o Espírito Santo está querendo ensinar através desta situação? Quando chega uma dificuldade financeira, antes de entrarem em desespero, vocês se reúnem para pedir luz e sabedoria divina. Quando há uma decisão importante a tomar, vocês consultam não apenas a razão e as emoções, mas também aquela voz suave que fala no fundo do coração. Esta vida em família centrada no Espírito Santo produz frutos visíveis que impressionam até mesmo quem não é religioso. A paz que reina na casa não é artificial nem forçada. É a serenidade profunda de quem confia em Deus mesmo nas tempestades. A alegria que brota nas relações não é euforia superficial. É a felicidade sólida de quem encontrou o sentido verdadeiro da vida. A paciência que se manifesta nos momentos difíceis não é resignação passiva. É a fortaleza interior de quem sabe que Deus está escrevendo uma história bonita, mesmo através das páginas que parecem confusas. O mais impressionante é como essa atmosfera espiritual se irradia para além das paredes de casa. Os filhos levam para a escola uma serenidade que contagia os colegas. O casal irradia no trabalho uma paz que desperta curiosidade e admiração. Os vizinhos percebem que há algo diferente naquela família, mesmo sem saber explicar exatamente o que. É o Espírito Santo transbordando de um lar que aprendeu a ser verdadeiramente católico.
não apenas nos domingos ou nas festas religiosas, mas na vida diária, nos detalhes simples, nos gestos ordinários que se tornam extraordinários quando vividos com amor consciente. Santa Teresa diria que vocês se tornaram missionários domésticos, evangelizando pelo testemunho silencioso de uma vida familiar transformada. Você quer que sua casa se torne esse tipo de cenáculo? Mas você precisa saber de algo importante que Santa Teresa sempre enfatizava. Os frutos mais preciosos desta vida espiritual não aparecem da noite para o dia. É como plantar uma árvore. Você não vê o crescimento diário, mas depois de alguns meses percebe que ela está mais alta, mais forte, mais frondosa. Quando você começa a viver esses 3 momentos privilegiados com o Espírito Santo, pode acontecer de não sentir mudanças imediatas. Os filhos podem continuar brigando, o cônjuge pode manter os mesmos defeitos, as dificuldades financeiras podem persistir, mas não desanime. A transformação espiritual acontece primeiro no invisível antes de se manifestar no visível. Santa Teresa tinha uma expressão que resume toda a sua espiritualidade: determinada determinação. Isso significa perseverar na vida de oração, mesmo quando parece que Deus não está escutando, continuar oferecendo a família ao Espírito Santo, mesmo quando os problemas se repetem, manter os momentos de reconciliação noturna, mesmo quando o perdão parece difícil demais. É nesta fidelidade cotidiana, nesta constância amorosa, que o Espírito Santo vai moldando lentamente o coração de cada membro da família. A santidade não é um acontecimento dramático. É um processo lento e suave como o crescimento de uma flor. Com o tempo, você começará a perceber sinais de que algo mudou profundamente na dinâmica familiar. As crises, quando vêm, são enfrentadas com mais serenidade. As alegrias são saboreadas com mais gratidão. Os filhos, mesmo passando pelas turbulências normais da adolescência, conservam uma confiança básica na família. O amor conjugal, mesmo atravessando as estações normais de qualquer casamento, mantém uma qualidade de ternura e respeito que impressiona. É como se toda a família tivesse aprendido a respirar numa altitude espiritual mais elevada, onde o ar é mais puro e a visão mais clara. O fruto mais precioso de tudo isso é a paz duradoura que se instala no coração de cada um. Não a paz da ausência de problemas, mas a paz da presença de Deus mesmo no meio dos problemas. Santa Teresa chamava isso de paz que o mundo não pode dar nem tirar. É uma serenidade que independe das circunstâncias externas, porque brota de uma fonte interior inesgotável. Quando você chega a este ponto, compreende que o Espírito Santo realmente tomou conta da sua família, não para resolver magicamente todos os problemas, mas para dar a vocês a capacidade sobrenatural de transformar cada dificuldade numa oportunidade de crescimento no amor. E assim, dia após dia, mês após mês, ano após ano, sua família vai se tornando aquilo que Deus sonhou desde o princípio. Uma comunidade de amor onde cada pessoa pode crescer, florescer e descobrir sua vocação única. Os 3 momentos privilegiados com o Espírito Santo se tornam tão naturais quanto respirar, e você percebe que não está apenas criando filhos, está formando santos, não está apenas sustentando um casamento, está vivendo uma aliança sagrada. Não está apenas administrando uma casa, está cuidando de um pequeno reino de Deus na terra. Esta é a herança que Santa Teresa deixou para todas as famílias que querem realmente ser católicas. A certeza de que o Espírito Santo está sempre disponível para transformar